Hoje eu vou te mostrar como é fácil e rápido fazer um maravilhoso chaveiro em crochê para você vender no Dia das Mães ou Dia dos Namorados e fazer aí a sua renda extra através do crochê. Eu espero que você goste desse conteúdo e já deixa aí nos comentários qual você mais gostou. Nós vamos começar, pessoal, fazendo o anel mágico. Na sequência, vamos fazer 3 correntes. Agora, vamos laçar a agulha por 2 vezes e dentro do anel mágico, vamos fazer ponto alto duplo. Vou laçando e tirando de 2 em 2 alças. E nós vamos precisar fazer 3 pontos altos duplos no total. Feitos os pontos altos duplos, agora dentro do anel mágico, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos. Para fazer a ponta do coração e terminar a primeira metade, nós vamos fazer novamente um ponto alto duplo aqui dentro do anel mágico. Agora nós vamos fazer uma repetição invertida. Então, nós vamos começar fazendo 4 pontos altos dentro do anel mágico. E na sequência, vamos fazer 3 pontos altos duplos dentro do anel mágico. Então, laço por 2 vezes e vamos trabalhar os 3 pontos altos duplos restantes. Para finalizar a primeira carreira, nós vamos fechar aqui levemente o anel mágico e vamos fazer 2 correntes e ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora vou fechar completamente o anel mágico. E para a segunda carreira, nós vamos iniciar fazendo ponto baixo na segunda corrente. Então, no início, fizemos 3 correntinhas, nós vamos pular a primeira corrente e na próxima, vou fazer ponto baixo. Aqui eu estou pegando só uma alcinha do ponto, mas se você preferir, você pode pegar as 2 alcinhas, tá? Então, fiz o meu primeiro ponto baixo. Aqui na minha próxima corrente, na terceira correntinha, faço mais um ponto baixo.
Se você precisar, você pode marcar o primeiro ponto baixo, tá? Agora aqui, no primeiro ponto alto duplo, vou pegar as duas alças do ponto e vou fazer 3 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos aqui no mesmo ponto da base. No próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos. No segundo ponto alto duplo da primeira carreira, tá? Então, faço 3 pontos altos no mesmo ponto. E aqui no próximo ponto, eu faço também 3 pontos altos. No terceiro ponto alto duplo da carreira anterior. Então, finalizamos os aumentos com 3 pontos altos, fizemos 3 no total. E na sequência, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base da carreira anterior. Então, você vai fazer um ponto alto para cada ponto da base, por 4 vezes. Finalizado os 4 pontos altos, nós vamos fazer aqui no próximo ponto, que corresponde ao ponto alto duplo da ponta do coração, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, tá? Então, serão 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora, nós vamos seguir com a sequência invertida. Então, vamos iniciar fazendo 4 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Agora, no próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos. Então, serão 3 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, também faço 3 pontos altos. E aqui, no último ponto alto duplo da carreira anterior, também vamos fazer 3 pontos altos. Na sequência, aqui nas duas correntes da carreira anterior, eu vou pegar as duas alças. Se você não conseguir, você pode pegar apenas uma e vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Então, fiz aqui o primeiro ponto baixo, e na próxima corrente também vou fazer um ponto baixo. Para a próxima carreira, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior, vou pegar apenas a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e no próximo ponto, vou pegar as duas alças, se possível, e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou seguir com esta sequência de uma corrente, um ponto baixíssimo por todo o coração.
Pronto, pessoal. Agora é só cortar o fio e arrematar aqui por trás da peça com auxílio da agulha de tapeceiro. Agora você vai fazer uma segunda parte, igual como fizemos na primeira, tá? Se você precisar, você pode deixar uma sobra de fio maior na segunda parte para poder costurar. E para o recheio, eu finalizei aqui na segunda volta. E aqui nós vamos fazer os membros do coração. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, aqui eu vou pegar as duas alcinhas do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, faço uma corrente e no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Nós vamos repetir esta sequência de uma corrente e um ponto baixíssimo por 10 vezes no total. Então, aqui eu já tenho duas repetições. Vamos para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª repetição, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer o primeiro bracinho. Então, para os braços, eu vou fazer uma quantidade de 11 correntinhas. Feitas as correntinhas, eu vou cortar o meu fio, deixando uma sobra. Não precisa ser muito grande, tá? Passo por dentro da última corrente. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui no mesmo espaço onde finalizei e vou buscar meu fio e aqui já vai estar valendo como um ponto baixíssimo, tá? E nós vamos fazer uma sequência agora de 6 repetições. Então, já tenho uma, duas, três, quatro, cinco e a sexta repetição. Ó, essa aqui vai ser aonde vai ficar as perninhas, tá? Então, aqui, ó, o bracinho ficou no meio do último aumento de 3 pontos e a perninha vai ficar aqui um ponto antes do aumento da ponta do coração. E para a perninha, eu vou fazer 10 correntes. Também vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra. Passo por dentro da última corrente. Introduzo a minha agulha aqui no último ponto trabalhado, busco meu fio e vou fazer uma repetição de 5 vezes, ó. Já tá valendo como um ponto baixíssimo essa laçadinha. Então, faço uma, segunda repetição, terceira, quarta e quinta repetição. Então, ficou bem um ponto depois do aumento da ponta. E para a segunda perninha, também faço 10 correntes. No final, deixo uma sobrinha de fio. Vou introduzir novamente aqui no último ponto trabalhado. E agora, vamos fazer uma repetição de 6 vezes um ponto baixíssimo, uma corrente. Já tenho a primeira, segunda,
terceira, quarta, quinta e sexta. Ó, ficou bem no meio do primeiro aumento aqui, do lado contrário. E aqui também vamos fazer 11 correntinhas e cortar o fio. Vou prosseguir da mesma forma, introduzindo a agulha aqui no último ponto. Faço uma corrente, já tá valendo como um ponto baixíssimo. E vou trabalhar um ponto baixíssimo a corrente por 10 vezes no total, até chegar lá no início da carreira. Para finalizar, eu vou fazer 25 correntes para fazer a alça que vai segurar a argola para chaveiro. Essa alcinha aqui é totalmente opcional, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas. E na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto da base, ó, onde a gente deu início à carreira número 3. Então, vou fazer um ponto baixíssimo e na sequência, vou cortar o meu fio. Todos estes fios, você vai arrematar dando alguns nozinhos aqui pela parte de trás. Não tem problema dar os nozinhos, porque a gente vai colar toda a peça. Então, tudo vai ficar escondidinho por dentro da peça. E aqui, para fazer os bracinhos e os pezinhos, as mãozinhas, na verdade, e os pezinhos, você pode usar esse exemplo aqui que eu já dei no vídeo, o vídeo do biscoito bambolino, tá? E para esta aula de hoje, eu vou mostrar uma outra forma bem mais prática de fazer, que é colocar uma miçanguinha aqui no final das correntes. E é super simples, eu vou deixar a numeração dessa miçanguinha aqui na descrição do vídeo. E você vai dar aqui um nozinho ou 2 nozinhos duplos para segurar a miçanguinha, ó, com aquela sobrinha de fio. Corta o excesso e passa um pouco de cola, a cola que você tiver, tá? Eu tô usando essa daqui porque ela fica transparente depois que ela seca e dá um resultado bem legal aqui na peça. Pronto, você vai colocar em todos os membros. Para o rostinho, eu utilizei meia pérola para o olho e para a boquinha eu vou bordar aqui com auxílio da agulha de tapeceiro com um fio preto, tá? Você pode usar um fio mais fino do que eu estou usando para ficar um pouco mais delicado. E é super simples, você vai simular aqui a boquinha fazendo esses pontinhos de vai e vem. E eu deixei um pontinho, ó, de distância aqui do olhinho para a boca. Aqui eu vou dar um nozinho para acabamento. Para deixar o rostinho mais fofo, eu vou utilizar um fio branco bem fininho aqui do lado do olho, no canto do olhinho, ó. Dessa forma, bem simples, tá, pessoal? Você pode bordar também da forma que você preferir a carinha aqui do seu chaveirinho. Agora que já temos todas as partes prontíssimas, nós vamos utilizar aqui a cola de silicone para fazer a junção, a união de todas as partes,
mas você também pode utilizar um fio da mesma cor e costurar todas essas partes, como eu mostrei no vídeo do biscoito bambolino, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição, caso você não tenha visto ainda. Então, você vai seguir dessa forma, utilizando a cola de silicone ou a costura com o fio da mesma cor do seu chaveiro. E aqui eu faço um contorno bem fino com a cola de silicone para não vazar para os lados, nem ficar muito duro o chaveirinho. Você vai pressionando para a cola aderir bem. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da videoaula de hoje do chaveirinho maravilhoso, super simples e bem rápido de ser feito. E eu tô te esperando num novo vídeo. Se inscreva no canal e deixa seu like.